Aqui nós temos as funções das vias do cabo TP. Notem que nós temos 8 vias no cabo TP. Tá? Nós temos do pino 1 ao pino 8. Tá? Mas no padrão Ethernet 100, nem todas as vias são utilizadas. Tá? Somente 4 vias. Então, pino 1 e pino 2 é a via de transmissão de dados. Pino 3, recepção, e pino 6, recepção. Pino 4, 5, 7 e 8 não tem função no padrão Ethernet sem base T. Tá? Então, se atentem ao modelo, ao padrão. O padrão Ethernet sem base T, somente 4 vias são utilizadas, que são essas, 1, 2, 3 e 6. Tá? Onde TX representa a transmissão de dados e RX representa a recepção de dados. Tá bom? Observe que tanto TX quanto RX possuem polos positivo e negativo. Isso ocorre porque todo sinal precisa de 2 caminhos, né? Um para envio e o outro para retorno. Ok? Nós veremos esses detalhes mais na aula de protocolos que eu estou preparando para vocês. Tá? Mas em síntese, o TX mais envia um pacote de dados, né, e aguarda o sinal de confirmação de recebimento para enviar o próximo pacote. Ele não envia o próximo pacote de dados enquanto ele não tiver certeza que aquele pacote chegou da maneira correta. Ele tem um tempo de espera. Se esse tempo estourar e ele não recebeu o sinal de resposta, ele repete o mesmo pacote. Tá? Isso é ordenado pelo protocolo do modelo OSI. Tá? Mas esse sinal de retorno, esse feedback, ele é feito pelo polo negativo. Então, o polo positivo envia e o polo negativo dá o feedback. Olha, recebi, pacote recebido com sucesso. Pode mandar o próximo. Tá? Em síntese, é isso. Nós vamos ver mais detalhado em protocolos. Aqui nós temos a imagem de um cabo com modelo crossover. Tá? Onde nós temos a ponta da esquerda T568B e a ponta da direita T568A. Tá? Então, nós temos aqui o código de cores. Então, na ponta T568A é invertido algumas posições, só aquelas posições importantes, que são as 4 vias, pino 1, 2, 3 e 6. Tá? Notem que no T568A, pino 1 e pino 2 fazem a transmissão de dados, tá? E é o branco do verde e o verde. Olha onde está o pino branco do verde, o fio branco do verde. Ele está lá no pino 3, que é o quê? É a recepção de dados, pino 3 e pino 6. Tá? Então, é isso que acontece. Ele faz a inversão de caminhos. Quando ele inverte esses caminhos, o pacote de dados que foi enviado de um vai para a parte de recepção do outro computador. Tá? Nós vamos ver esse detalhe logo a seguir. Então aqui, ó, nessa imagem, nós podemos observar como efetivamente se dá o método crossover. Tá? Notem que no PC1, o pino 1 está transmitindo através do cabo branco do verde. Olha onde o branco do verde está chegando, lá no PC2, no pino 3, que é o que? A recepção de dados. E observe, o pino 1 é o TX positivo e ali no pino 3 é o RX positivo. Tá? Tem que ambos estar na mesma polaridade, porque senão nós vamos ter um problema de choque de pacote da mesma forma. Ele vai estar transmitindo e o negativo vai estar enviando feedback. Então, vai dar choque de pacote da mesma forma e perde sentido de crossover. Tá? Então, o pino 1 está conectado ao pino 3, que é a recepção. O pino 2, que também é a taxa de transmissão, a transmissão de dados polo negativo, vai se encontrar com o pino 6, que é a recepção de dados
polo negativo, ok? O pino 3, que é recepção positiva, vai estar conectado no PC2, no pino 1, no TX positivo, tá? E o pino 6, que é a recepção, né, no PC1 é recepção negativa, ele vai estar conectado ao pino 2 do PC2, que é transmissão negativa. Tá? Os demais, como não tem função, pino 4, pino 5, 7 e 8, permanece a mesma coisa, porque não vai interferir em nada. Se vocês observarem, tá, esse cabo, essa pinagem está circulada e está indicando ali o cabo de rede que entra em contato, que estabelece a conexão entre um computador e um notebook. Se você olhar a estrutura dessa rede, nós temos uma impressora conectada ao cabo de rede, né? Nós temos um modem DSL, né? Que está conectado à internet, que está passando a internet para esse computador. Então, eles estão conectados via switch, né? Com essa rede estruturada através do switch. Só que eu preciso estabelecer a conexão entre esses dois computadores, mas eu não tenho um switch, não tenho porta disponível de switch, mas eu preciso estabelecer a conexão desses dois computadores. Então, a forma que eu tenho é fazer o cabo crossover, tá? Mas, então, por que eu preciso de um cabo crossover quando eu tenho switch eu não preciso? Porque o switch, o hub, nós vimos na aula passada que eu expliquei, eles fazem essa inversão de caminhos. Então, você não precisa fazer essa coisa manual no cabo. O próprio switch faz para você, tá bom? O modem DSL também faz esse trabalho de inversão de caminhos, mas quando você não tem, eu tenho dois computadores, preciso transferir um arquivo que não dá para botar no pendrive, é muito grande, eu estabeleço essa conexão via rede através do cabo crossover e funciona perfeitamente, tá bom? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cabo de fibra ótica, né? Os cabos de fibra ótica ainda não possuem um padrão, tá? Não tem uma padronização certa. Eles permitem alcançar velocidades altíssimas, né? Mas eles também têm um custo bem mais elevado. Tá? O cabo de fibra ótica, ele funciona, toda a estrutura da fibra ótica, a placa de rede, ela faz a adequação dos pacotes de dados ao meio de transmissão, seja ele cabo de rede, seja ele fibra ótica, seja ele ondas de rádio. Tá? Então, no caso da fibra ótica, a placa de rede converte esse sinal, né? Claro que é uma placa de rede específica para fibra ótica, converte esse sinal para pulsos de luz, tá? Porque a fibra ótica ela trabalha replicando a luz. Tá? Então, esses pulsos de luz são encaminhados para o cabo de rede faz a condução desse sinal. Ok? Então, aqui eu coloquei 3 imagens, tá, de padrões diferentes de cabo, para vocês perceberem que realmente não existe um padrão de cabo de rede aí para vocês poderem se basear. Tá? Então, nós temos aqui no primeiro aqui da esquerda, revestimento externo, essa volta cinza, esse aro cinza. O aro dourado, o elemento de tração, ele tem como se fosse uma rosca ali, que aí você utiliza ali para você poder fazer a tração do cabo. Tá? Nesse tubo, esse cinza mais claro, esse anel mais claro aí, ele é o tubo luz. Tá? Nós temos as fibras óticas, são vários fios de fibra ótica dentro desse modelo, não é um só, tá? São vários. Para não ter problema de um ficar encostando no outro, ou eles ficarem soltos ali, eles ficarem bem compactados e bem estável, né? Se ele ficar solto, ficar batendo no outro, pode prejudicar a transmissão de dados. Então, para que isso não ocorra, foi desenvolvido um gel que é colocado por dentro do cabo, que é preenchido, né? O cabo é preenchido por esse gel. Esse gel faz com que as fibras óticas fiquem afastadas uma das outras. Tá? Como nós estamos falando de pulsos de luz e a fibra ótica por si só, ela é
um fio, né, um condutor transparente que ela conduz o sinal. Tanto é que na primeira imagem lá que nós utilizamos, no primeiro slide, vocês viram lá aquelas luzezinhas saindo do fio, da fibra ótica. Então, para que esses sinais não se confundam, passe de um cabo para o outro, foi desenvolvido esse gel que separa, e ele é fosco, então ele não permite que a luz se propague ali, então ele não permite essa migração de sinais de pulsos de luz, né, de uma via para outra, tá bom? Aqui do lado direito nós temos um outro modelo, tá, com a descrição já um pouco mais diferente, mas é basicamente a mesma infraestrutura. Tá? Esse tem aí o cabo de fibra ótica, uma cobertura de plástico, que é o que no outro é chamado de revestimento externo. Tá? As fibras, né? Cada ponto desse que ele está mostrando que são as fibras, são as fibras óticas mesmo, só que ele detalhou em um só, né? Para não ter que detalhar em todos. Esse amarelo é o cabo de metal para reforço. Tá? Notem que no da esquerda ele tem um elemento de tração, ele tem um tubo luze que já dá um reforço maior à estrutura. Nesse outro, por ser um cabo mais simples, mais pobre, né, ele precisa de um cabo de metal para dar reforço, porque senão com peso ele não aguenta e acaba se rompendo. Tá? E aqui a descrição da fibra ótica em si. Né? Ela tem uma camada que reflete a luz, que viaja pela fibra ótica, tá? Que é essa camadazinha que reveste a fibra ótica, e tem a parte de borracha, né, o emborrachado, que envolve toda a fibra ótica. Tá? E embaixo nós temos uma outra estrutura, né, que vai do pino, são 10 detalhes aqui que ele destaca. Né? Revestimento externo, fio de rasgamento, é um fiozinho que você faz o revestimento, você rompe o revestimento externo e aí você puxa esse fio e ele vem rasgando o cabo para você, para facilitar na hora da montagem. Tá? Elemento de tração, né, assim como o da esquerda em cima também tem, ele tem um elementozinho de tração, que é uma malha de metal rosqueada, que facilita para você puxar e fazer a montagem do cabo. Tá? Tem a capa interna, para reforçar, o enfaixamento, então ele junta essa parte gelatinosa que está segurando os cabos e ele faz um enfaixamento com uma fita metálica para melhorar a dissipação da luz. Tá? Tubo luze, né, que já comentei anteriormente, a fibra ótica, propriamente dito, o elemento central dielétrico, tá? Que aí se eu for explicar a gente já vai ter que entrar na parte de eletricidade, então não vou passar essa parte, e a geleia, que eu já citei também, e o enchimento, que nesse caso aí, ele só tem 4 vias, ele tem 4 cabos, né? Dentro desse cabo ele tem várias outras fibras óticas mais finas, né? E notem que ficou sobrando espaço, então para não ficar dependendo única e exclusivamente da geleia, ele colocou um outro cabo de plástico ali que faz o enchimento dessa estrutura para dar mais sustentação e o cabo não ficar muito mole. Tá bom? Bom, como mostra o esquema anterior, o cabo é composto, né, um deles é composto por 3 revestimentos que possuem de função de protegê-lo contra adversidades diversas, né? Proteger contra peso, contra calor, contra propagação de luz, de frequências externas. Tá? Em seguida temos uma camada de refração, responsável pela propagação de todos os feixes luminosos, evitando perdas. Por fim, em seu interior temos o núcleo, construído em fibra de vidro, tá? Na qual a luz percorre longas distâncias. Atualmente, cabos de fibra ótica ainda são de alto custo e implementação complicada. Por essa razão, seu uso é restrito a redes responsáveis por conectar grandes cidades, né,
entre aspas, né? Hoje em dia, os cabos de fibra ótica também é muito utilizado, por exemplo, por essa empresa que eu já citei, que é a Net Virtua. Hoje em dia tem a Team Live, tem a Vivo também, fibra ótica, né? Que leva até o poste da sua casa através de cabos de fibra ótica e de lá, do poste até a sua casa, cabo coaxial. Tá? Observação, coloquei as 3 imagens para poder demonstrar a falta de padronização, tá, dos cabos de fibra ótica. Cada fabricante produz o seu modelo de cabo com diferentes estruturas internas. Tá bom? Então, até a próxima aula. Beijo no coração de vocês. Não esqueçam de fazer as atividades, ok? Sábado estaremos reunidos aí. Vou mandar para vocês o Class App, fica atento. Vou mandar o Class App para vocês, informando o horário da nossa reunião. Mas a princípio é às 10 horas, tá bom? Então, até a próxima aula. Se cuidem.